salvação. Você se arrepende agora e Ele te perdoa agora. Poder de Deus. Espírito de Deus, derrama seu poder neste lugar e faz dessa reunião uma noite de glória. Libertação. Porque só o sangue de Jesus purifica o homem de todo pecado. Milagres. Ele quer agir e operar em sua vida. Cristianismo sem fronteiras. Com o pastor Josué Brandão. Nós vamos ler dois textos bíblicos, sendo o primeiro em Romanos, capítulo de número 8, versículo de número 6. Romanos, capítulo de número 8, versículo de número 6. Como eu fiz terça-feira, eu vou conversar, vou falar assim bem tranquilo. Minha voz está me ameaçando falhar no meio do caminho e eu preciso dela para encerrar. Então nós vamos refletir, nós conversamos semana passada, falar sobre obras da carne. E eu disse para os irmãos terça-feira passada que essa mensagem, ou essa série de mensagens, nós vamos ficar pelo menos 4 ou 5 semanas falando sobre esse assunto. E eu disse que seria uma faxina de Deus em nossa vida. Deus vai se utilizar disso para fazer uma limpeza dentro de nós. Diga comigo assim: Senhor, lava o meu interior. Aleluia. Romanos capítulo 8, versículo 6, diz assim: porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. A inclinação da carne é... Vire algumas páginas aí, por favor, folheie sua Bíblia até a epístola de Paulo também aos Gálatas. Gálatas, capítulo de número 5. A Galácia, entendem alguns estudiosos, era uma região composta de algumas cidades e que, portanto, Paulo tenha escrito para algumas igrejas esta carta. Capítulo de número 5, nós vamos ler desde o versículo de número 19 até o versículo de número 21. Podemos ler? Diga amém. Ora, as obras da carne são manifestas, as quais são a prostituição, a impureza, a lascívia, a idolatria, a feitiçaria, as inimizades, as contendas, os ciúmes, as iras, as facções, as dissensões, os partidos, as invejas, as bebedices, as orgias e coisas semelhantes a estas, contra as quais vos previno, como já antes vos preveni, que os que tais coisas praticam não herdarão o reino de Deus. Deixa eu compartilhar algo com vocês. Eu só lembro de ter tremido tanto, estudando uma mensagem, como eu tremi hoje, uma vez. Eu comecei a pregar com 17 anos. Já tenho 34. Portanto, são 17 anos falando de Jesus. Eu já estive, pela bondade de Deus, ministrando para auditórios em diversas condições. Mas hoje eu tremi muito lendo esse texto.
eu senti choque no coração algumas vezes. Por algumas vezes a minha respiração esteve ofegante, cansada. Eu nunca tinha lido esse texto com o intuito de entendê-lo mais profundamente. E desde pela manhã eu comecei a folhear a Bíblia hoje. E à medida que fui folheando, de vez em quando eu dizia: Jesus, tem misericórdia de mim. Jesus, tem misericórdia de mim. Esse texto é muito forte. Talvez ele esteja entre os mais impactantes de toda a Bíblia Sagrada. Ele é confrontador, é desafiador, é um convite à conversão, à mudança de vida. Eu falei terça-feira passada sobre Romanos 8, os irmãos que estavam aqui, quantos vieram terça-feira passada, faz assim por favor, onde lembrar que nós demos apenas uma palavra de introdução aqui de 50 minutos, sobre os perigos de viver segundo as inclinações da carne, e nós falamos que não pode agradar a Deus quem anda segundo a carne. Quem anda segundo a carne não pode glorificar a Cristo na sua vida. Quem anda segundo a carne não pode herdar o reino de Deus. Eu falei aqui semana passada que nós somos cartas vivas e somos testemunhos do que Deus pode fazer na vida de um homem. E eu não disse testemunhas, eu disse testemunhos. Você é um testemunho. Nós somos testemunhos do que Deus pode fazer. Mas em nenhum texto da Bíblia Paulo contrasta, aliás, em nenhum texto da Bíblia o Espírito Santo contrasta de maneira tão forte a diferença entre aquele que vive sob a inclinação da carne e aquele que vive sob a direção do Espírito. Em nenhum texto da Bíblia, porque nesse texto Paulo fala das obras da carne e posteriormente do fruto do Espírito, e quando a gente terminar as obras da carne, nós vamos falar do fruto do Espírito, sim. Em nenhum texto a Bíblia revela tão claramente o quanto o homem que se presta a atender todos os seus desejos e impulsos se torna um ser desenfreado, com instinto animal aguçado, sem qualquer controle da parte de Deus. Mas também Paulo revela que aquele que opta por viver segundo a vontade do Senhor tem vitória sobre os impulsos da carne, tem controle sobre os desejos da carne e terá a sua vida ricamente abençoada pela presença do Senhor. E é interessante que a ideia de carne aqui, eu disse semana passada, não é do mero corpo, mas da nossa natureza pecaminosa, com os seus impulsos e com os seus desejos. O fato de eu ter me rendido ao senhorio de Cristo, o fato de eu me tornar membro de uma igreja, seja ela qual for, o fato de eu carregar a Bíblia e lê-la, não indica em nenhum lugar do texto sagrado que eu estarei livre desses impulsos. Eu falei aqui sobre Romanos capítulo 7, versículo 14, quando Paulo diz: quem me livrará do corpo desta morte? E eu expliquei para os irmãos que ele estava falando ali da sentença de execução estabelecida em Roma para um homem que cometia o crime de assassinato. A história diz que o corpo do defunto era amarrado ao corpo do assassino e ele tinha que sair nas ruas de Roma arrastando o corpo do morto preso ao seu. E quando a gente vem fazer a aplicação para a nossa vida espiritual, Paulo está dizendo que a nossa natureza pecaminosa, decaída, carnal, já morreu. Foi crucificada com Cristo, mas ela está presa a nós, e nós temos que lidar com ela. Nós a arrastamos onde vamos, nós temos que conviver com as nossas propensões de pecar. Aí Paulo vem e escreve em seguida, Romanos 8, que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus,
que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Mas eu quero lhe relembrar isso, eu disse isso semana passada, eu vou ficar dizendo toda terça-feira, ninguém aqui é anjo sem asas. Nós somos seres humanos e temos um embate interior. Nós temos desafios interiores. Paulo diz em Romanos 7 que a lei do pecado está encravada em nossa natureza humana, pecaminosa. É preciso lembrar também que essa luta contra as obras da carne não é uma luta que eu vou vencer hoje e o inimigo está derrotado. Eu tenho que vencer lá amanhã também. É uma luta diária. É uma batalha de todo dia. É interessante porque tem lutas que você vence e elas não vão voltar mais. Foram vencidas e acabou. Mas as obras da carne, elas permanecerão, porque elas fazem parte intrínseca. As obras não, a luta contra a carne, contra essas obras, porque a natureza carnal faz parte intrínseca de nossa natureza humana. Enquanto não formos glorificados, estaremos enfrentando essa batalha. Entenda uma coisa, nós somos justificados, glorificados ainda não. Só o seremos no ato do arrebatamento da igreja. Aí acabou esse tipo de luta. Mas enquanto estivermos aqui, vamos ter que lutar contra as obras da carne. Mas vamos lá, sua Bíblia está aberta em Gálatas 5? Eu não sei quem vai lembrar. Eu disse semana passada que ao longo dessas semanas de estudo bíblico, Deus vai abrir algumas gavetas dentro de você. Não tem na tua casa uma gaveta que você não deixa ninguém abrir? Alguns preferem o cofre. Alguns preferem o cofre. Só eu sei o segredo, ninguém abre. Se pegar o menino, ou a mulher, ou o marido mexendo no meu cofre, larga a mão disso, isso aí é meu. Não já falei que não quero ninguém futucando a minha vida pessoal e a minha privacidade. Deus vai arrancar a sua privacidade. Mas não se preocupe, Ele não vai lhe expor para ninguém. Ele vai lhe expor só para você mesmo. Ele vai me expor só para mim mesmo. Para que eu me conscientize, para que você se conscientize do que é errado em sua vida. E você corrija em nome de Jesus. É tempo de faxina. E eu disse aqui, nesta mensagem vale mais do que você decide do que o que você anota, tá? O que você anota é importante. Mas muito dificilmente você vai conferir depois. Agora, o que você decide prevalece. Você vai decidir viver segundo o Espírito, em nome de Jesus. Ora, as obras da carne são manifestas, as quais são. Primeira obra da carne é o quê? Porneia. A expressão traduzida por porneia, melhor do que prostituição, seria imoralidade. Prostituição, à luz do dicionário da língua portuguesa, é a prática do sexo em troca de bens, dinheiro ou favores. A expressão porneia indica todo e qualquer tipo de imoralidade sexual. Todo e qualquer tipo de imoralidade sexual. Quando nós vamos folhear a Bíblia Sagrada, assim, nesta noite, quando nós vamos para Atos dos Apóstolos, capítulo 15, nós vamos lendo cada versículo e fazendo uma rápida explanação. Versículo 20, Paulo diz assim: escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, da prostituição, do que é sufocado e do sangue. No versículo 29 ele diz que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos e do sangue, e da carne sufocada, e da prostituição. E dessas coisas fareis bem de vos guardar. A razão pela qual Paulo relaciona essa imoralidade ou a prostituição com a idolatria, com o culto aos ídolos, é porque era muito comum, e eu disse aqui semana passada, no culto, ou nos cultos pagãos,
era muito comum que houvesse a chamada prostituição cultual. Os cultos aos deuses gregos, romanos, babilônicos, envolviam a prática do sexo, da imoralidade. É por essa razão que quando Israel sai do Egito e Arão constrói um bezerro de ouro, o povo não apenas adorou ao bezerro de ouro, mas o texto diz, se prostituíram. Porque as mulheres cananeias vieram e seduziram os homens de Israel, e eles não apenas adoraram ao bezerro de ouro, mas também se prostituíram, diz o texto sagrado. Quando nós vamos para Atos, capítulo 21, versículo 25, Paulo continua dizendo assim, todavia, quanto aos gentios que têm crido, já escrevemos, dando a parecer que se abstenham do que é sacrificado aos ídolos e do sangue, do sufocado e da prostituição. Nós estamos vivendo dias, queridos, daqui a pouco a gente volta para as referências bíblicas, em que algumas verdades vão se tornando relativas. Aquilo que era moral vai se tornando amoral. E com isso o imoral vai se consolidando na prática diária das pessoas. Sejam elas de nível cultural elevado ou não. Por esta razão, nós estamos vivenciando dias em que a imoralidade vai se expandindo, se estabelecendo, e de vez em quando você é constrangido por uma situação, mas estamos caminhando numa direção tão perigosa que estamos chegando ao ponto de que você não poderá nem reclamar mais acerca do que é imoral e te incomoda. A igreja do Senhor, por sua vez, está correndo um sério risco de, fragilizada pelos conceitos humanistas que vão invadindo a nossa teologia, abrir mão de valores espirituais, bem como morais, que são inegociáveis. A ideia de prostituição aqui, de porneia, de imoralidade, inclui a prática do sexo antes do casamento ou fora do casamento. E deixa eu dizer uma coisa para vocês. Aqui são obras de quem? Por favor, não entendi. Obras de quem? Isso aqui não são obras do diabo, tá? São obras da carne. Não é o diabo quem faz isso. É o indivíduo. Satanás, obviamente, tira muito bom proveito dos nossos pecados. Eu já disse que todas as fortalezas do diabo são construídas sobre as nossas fraquezas. Então ele tira muito bom proveito, mas são obras da carne. Vamos mais para a Bíblia, lá em 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 1. Paulo está reclamando que a igreja estava tornando-se tão mundana, tão carnal, tão liberal, que Paulo diz, há coisas entre vós que nem entre os ímpios ou entre os gentios se vê. Porque entre vós há alguém dormindo com a mulher do seu próprio pai. É só ler o texto. Havia alguém na igreja de Corinto, e aí por favor, olha um detalhe. A palavra Corinto significa corrupto. Corinto era a cidade da prostituição. Eu estava lendo hoje, o historiador diz que ao redor dos templos de Corinto haviam mais de 1000 prostitutas cultuais, que eram espécie de garotas de programa. Por quê? Porque em Corinto estava o templo do deus Eros. Eros era o deus do erotismo. O templo de Eros tinha o formato de uma genitália masculina. Ao redor do templo ficavam mulheres que se prostituíam, e quando os adoradores de Eros chegavam, elas, em troca de dinheiro, ofereciam serviço
para que Eros fosse adorado. Daí a razão de Paulo vir trazer uma carta, às vezes, muito dura à igreja de Corinto, e no capítulo 5 ele frisar que havia dentro daquela igreja alguém que estava dormindo com a própria madrasta. Eu disse que o texto era forte. E é. E a abordagem do apóstolo Paulo visa despertar na igreja o intuito, o desejo de santidade, para que a imoralidade, em qualquer das suas manifestações, não tenha livre curso dentro de nenhum de nós. Lá no Evangelho 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 12 a 20, vamos ler, é muito, mas nós vamos ler, vai falar contigo. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 12 a 20, culto de doutrina, diz assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas não me deixarei dominar por nenhuma delas. Os alimentos são para o estômago e o estômago para os alimentos. Deus, porém, aniquilará tanto um como os outros. Olha só, mas o corpo não é para a imoralidade, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Versículo 14. Ora, Deus não somente ressuscitou ao Senhor, mas também nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Significa dizer que o nosso corpo, Deus tem interesse em todo ele. Essa ideia de que Deus só quer o coração é antibíblica. O Senhor, no dia da glorificação do nosso corpo, não vai ressuscitar só o meu coração, vai ressuscitar o meu corpo inteiro. No céu não vai entrar só o meu coração, vai entrar todo o meu corpo glorificado. Portanto, Paulo diz que nós devemos glorificar a Deus no corpo. Versículo 15. Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e os farei membros de uma prostituta? De modo nenhum. Ou não sabeis que o que se une a uma prostituta faz-se um corpo com ela? Porque, como foi dito, os dois serão uma só carne. Mas o que se une ao Senhor é um só espírito com Ele. Fugi da imoralidade. Qualquer outro pecado que o homem comete é fora do corpo, mas aquele que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que habita em vós, o qual possuís da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo. Todo pecado de imoralidade afronta o santuário. Dá uma olhadinha no irmão do lado e diz para ele: você é santuário. O Espírito Santo habita em você, irmão e irmã, moça, rapaz. O Espírito habita em você. Quando o homem faz do seu corpo, permite que a natureza carnal transforme o seu corpo em instrumento de adultério, de fornicação, de prostituição, ele está profanando o santuário de Deus, onde habita o Espírito Santo. Deixa eu dar um exemplo bem superficial. Quando você tem visita em casa, e o menino normalmente costuma gritar, correr, mas quando tem visita, você diz assim: a visita está dormindo. Não é assim? Quando a sua carne quiser se manifestar, diga para ela: tem gente em casa. Tem gente em casa. Vamos para outro texto. Provérbios capítulo 5.
Depois eu faço algum comentário. Provérbios capítulo 5, versículo de números 3. É muito versículo, mas nós vamos ler, tá? Do versículo 3 ao versículo 18. Imoralidade. Vamos lá. Porque os lábios da mulher licenciosa destilam mel, e a sua boca é mais macia do que o azeite. Quantos que estão se deixando influir pelos lábios que são macios como azeite, adocicados como mel? É isso que Salomão está dizendo. Mas olha lá, versículo 4. O seu fim é amargo como absinto, agudo como a espada de 2 gumes. Os seus pés descem à morte, os seus passos seguem no caminho da sepultura. Ela não pondera a vereda da vida. Incertos são os seus caminhos e ela o ignora. Agora, pois, filhos, dai-me ouvidos e não vos desvieis das palavras da minha boca. Afasta para longe dela o teu caminho e não te aproximes da porta da sua casa, para que não deis a outros a tua honra, nem os teus anos a cruéis, para que não se fartem os estranhos dos teus bens e não entrem os teus trabalhos na casa do estrangeiro, e gemas no teu fim, quando se consumirem a tua carne e o teu corpo, e digas: como detestei a disciplina e o meu coração desprezou a repreensão, e não escutei a voz dos que me ensinavam, nem os que me instruíam, nem aos que me instruíam inclinei o meu ouvido. Quase cheguei à ruína completa. Quem está escrevendo aqui? Salomão. Quase cheguei à ruína completa no meio da congregação e da assembleia. Sua vida espiritual está indo à bancarrota por causa da imoralidade. É isso que Salomão está dizendo. Vamos mais. Bebe a água da tua própria cisterna, ô marido. Salomão está dizendo aqui satisfaz-se em casa com a tua esposa. Bebe água da tua própria cisterna e das correntes do teu poço. Derramar-se-iam as tuas fontes para fora e pelas ruas os ribeiros de água. Você vai despejar sua energia, sua saúde, seu corpo, seu amor, sua vida fora do lugar onde você deve desfrutar do prazer que Deus te prometeu e te proporcionou. Sejam para ti só e não para os estranhos juntamente contigo. Olha só, seja bendito o teu manancial e regozija-te na mulher da tua mocidade. Precisa falar mais alguma coisa? Em nome de Jesus. Em Romanos capítulo 1, versículo 27 a 29, Paulo diz que os homens se deixaram inflamar em sua concupiscência. Eu recebi no gabinete, algum tempo atrás, uma senhora, e ela disse para mim assim: pastor, o meu pai era um homem mulherengo, mas o meu pai era um homem analfabeto, um homem sem formação. Mas o meu marido, pastor, que tem nível superior, um homem que tem formação, eu não posso admitir. Eu disse para ela: minha irmã, homem, não importa se ele é branco ou de cor, rico ou pobre, gordo ou magro, novo ou velho, doutor ou indouto, ele é homem. Biologicamente falando, os impulsos sexuais do homem
funcionam como se ele fosse apenas um animal. É quando o caráter é formado. E caráter não depende de fé. Caráter é uma questão de personalidade. Há crentes que não têm caráter e há pessoas que não vêm à igreja, mas o têm. Caráter é formação de virtudes, princípios, valores morais. Quando o caráter é formado, amadurecido, equilibrado, é que o homem não se deixa inflamar por esses impulsos carnais. Quando ele já se deixou inflamar, o que ele precisa é de uma libertação pela ação regeneradora do Espírito Santo em sua vida. Eu não sei como você vive, homem, mulher, evangélico ou não. Eu não estou pregando para a Assembleia de Deus. Eu não estou pregando para homens apenas, eu estou pregando para mulheres também. O texto diz assim: fugi da imoralidade. Em nome de Jesus de Nazaré, faça um pacto com Deus hoje. E diga para o Senhor: eu quero que o Senhor limpe a minha vida. Porque enquanto você se permitir que a semente do pecado germine dentro de você para a imoralidade, você será escravo do sexo, como alguns o são das drogas, e outros do cigarro, e outros da bebida alcoólica. Mas Jesus de Nazaré entra em tua vida nesta noite e corta as cordas do pecado, e quebra as algemas do pecado, e rompe com as legalidades do pecado, e quebra as maldições, e estabelece na tua vida a presença do Espírito Santo. Mas meu pai foi assim, pastor. Mas você não tem que ser assim. Mas a minha mãe foi assim, pastor. Mas você não tem que ser assim. Porque Jesus está te dando a oportunidade de fazer uma limpeza dentro do teu coração nesses dias. Dá para dizer amém? Diga comigo: Senhor, limpa a minha vida. Já entendeu o que é prostituição no texto? Se entendeu, diga amém. Vamos voltar para Gálatas 5,19. Eu estou falando para vocês com muito temor, com muito respeito e também com muito amor. Com muito amor. Eu sei que ninguém aqui é anjo sem asas. Ninguém aqui é perfeito. Mas se nós suplicarmos ao Senhor, Ele nos guardará do mal. Oh, aleluia. As obras da carne estão manifestas, as quais são, primeiro o quê? Prostituição. Segundo, impureza. Impureza aqui, à luz do texto grego, é uma expressão akatarsia, que dá a ideia de pecados sexuais de toda forma, inclusive pensamentos, revistas pornográficas, sites pornográficos, filmes pornográficos, conversas no MSN de caráter pornográfico. Quantos maridos, quantas esposas passam a noite diante do computador batendo papo em salas com estranhos ou em MSN com conhecidos. É o que a Bíblia chama de impureza. É bom notar que a prostituição ou a imoralidade é a prática do pecado, enquanto que a impureza é a prática do pecado, a prostituição, envolvendo alguém, enquanto que a impureza é aquele pecado que eu estou cometendo aqui.
Eu estou comprometendo ninguém, mas nem por isso deixa de ser obra da carne, e nem por isso deixa de impedir a minha salvação. Vamos para a Bíblia. Chega, falta fôlego. Efésios, capítulo 5, versículo 3. Mas a prostituição ou imoralidade e toda a sorte de impureza ou cobiça nem sequer se nomeie entre vós. O que Paulo está dizendo é que o ideal é que eu não precisasse estar pregando sobre isso aqui hoje. Mas, como o Espírito Santo conhece a nossa vida e Ele quer fazer uma limpeza, uma transformação e uma melhoria e um conserto. Porque senão, irmão, se o Espírito Santo não fizer isso, a gente vai para o inferno. Aí, como Ele nos ama, você pode até dizer, mas é verdade, fulano já falou da minha vida com o pastor. Ai, infeliz linguarudo. Não foi fulano, não, é que o Espírito Santo conhece você. E Ele ama você. E tem ciúmes por você. E não quer deixar a sua alma ser engolida pelas trevas. Vamos mais. Colossenses capítulo 3, versículo 5. Exterminai as vossas inclinações carnais, a imoralidade, a impureza, a paixão, a vil concupiscência e a avareza, que é a idolatria. Controle suas paixões, controle seus desejos. Derrote em Cristo os seus desejos vulgares, chulos. Eles lhe expõem à humilhação. E o seu corpo é templo do Senhor. Não deixa Satanás fazer de você peteca, que ele joga para onde quer. Você tem valor. Você é importante para Jesus. Deus investiu em você o seu maior tesouro, o próprio Filho. Oh, irmão, jura mais, irmão, lá. Em Mateus capítulo 5, versículo 28, vamos lá, estamos falando de impureza, catarsia. Jesus disse que aquele que olha para uma mulher, e eu gostaria de, por favor, o texto, ele não exclui a mulher que olhar para um homem com desejo lascivo, em seu coração já cometeu adultério com ela, ou com ele. Eu vi um dia desse um camarada acertar a cabeça na quina de uma carroceria de caminhão, mas eu vi literalmente. Eu estava no semáforo, uma mulher passou, e ela foi desfilando, daquelas mulheres que a calçada fica pequena. E ele tinha um caminhão na frente. Mas foi uma pancada seca. Ele ficou zonzo. Tem gente que nem na igreja evita a cobiça, nem na hora do culto. Tem gente que aproveita um vacilo para passar a mão no cabelo de alguém, para pegar no pescoço de alguém, para pegar na perna de alguém. Estamos na casa do Senhor.
Somos templo de Deus. Não podemos perder os nossos valores morais e espirituais. Ah, pastor, na igreja não, né? Então em casa, lá debaixo do colchão, eu tenho umas revistas, Playboy, Sex, e outras e outras. Não, revista não, que minha mulher pode flagrar. No meu notebook tem senha. Aí eu acesso sites pornográficos e fico a noite inteira. E Jesus fica onde? Televisão. Veja para ver TV de madrugada, que de madrugada a censura é livre. E aí tem tudo que o diabo gosta e a carne se satisfaz. Só que Jesus não dorme. Jesus fica acordado. E aí Jesus lhe acompanha para a sala, lhe acompanha para o seu escritório em casa. Jesus conhece a tecla de play do seu DVD. E ele sabe aquela gavetinha onde você tranca e carrega a chave no bolso, para que não corra o risco de um menino, seu filho, uma hora futucar essa gaveta e encontrar algo que seja constrangedor. Efésios 4, 17 a 19. Deus tem compaixão de nós. Deus tem compaixão de nós. Efésios 4, 17. Portanto, digo isto, e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam os gentios, na vaidade da sua mente, entenebrecidos no entendimento. Sabe o que é entenebrecidos aqui? Cauterizados no entendimento, separados da vida de Deus, pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, os quais, tendo tornado-se insensíveis, entregam-se à lascívia para cometerem com avidez toda a sorte de impureza. Dá para dizer amém? Enquanto a imoralidade do texto aqui é a prática, a impureza é a satisfação interior. O camarada não vai buscar uma mulher lá fora, ela não vai buscar um homem lá fora, mas fica interiormente, alimentando, satisfazendo-se interiormente. Vou mais um pouquinho, tá? Maridos que quando estão se relacionando intimamente com a sua esposa, o fazem pensando em outra mulher. Mulheres que quando estão se relacionando intimamente com seu marido, o fazem pensando em outro homem. Estou sendo claro demais? Eu estou dizendo para vocês que eu estremeci hoje de tarde, que eu perdi fôlego, que deu tremedeira nas pernas, que eu ajoelhei e disse para Jesus: tem dó de mim, me ajuda. Eu sei que Deus está abrindo gavetas, mas não se preocupe, Ele está abrindo gavetas para tirar o lixo e colocar coisa nova, tesouro novo, colocar informações novas, porque você vale muito para Deus. Ele não vai lhe entregar para o lixão do diabo, porque Ele comprou você com sangue que foi derramado na cruz. Diga comigo: Senhor, me ajuda, lava-me, em nome de Jesus. Eu vou parar. Volta aí para Gálatas, por favor. Capítulo 5. Eu quero lhe dar um conselho. Faça um propósito com Deus hoje e diga para o Senhor: a partir de hoje, Jesus, eu não vou mais perder tempo conversando besteira no MSN com ninguém. Faça um compromisso com Deus: Senhor, a partir de hoje eu não vou mais acessar um site pornográfico.
Quando eu entrar na internet, eu vou acessar o site do pastor Josué, que tem pregação lá, 24 horas. Diga para o Senhor, eu vou sair daqui hoje, quando eu chegar em casa, eu vou dar fim naquelas revistas pornográficas. E amanhã eu vou ligar para a central de atendimento da editora e vou cancelar a minha assinatura. Vou ligar amanhã para o livreiro e vou dizer para ele que não precisa mais reservar a minha. Faça esse compromisso com Deus hoje, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Último lugar hoje, tá? Hoje a gente para por aqui, porque quando a gente está comendo feijoada, mocotó, fatada, mocofato, não pode comer demais. Deixa fazer digestão. Amém? Dá uma olhadinha no irmão do seu lado e diz para ele: Deus vai fazer nós dois melhor do que antes. Jesus. Ora, as obras da carne são manifestas, as quais são porneia, imoralidade, acatarsia ou impureza e lascívia, azeogeia. Lascívia. Imoralidade é todo e qualquer pecado sexual que o indivíduo praticou. Impureza é aquele pecado que o indivíduo não foi buscar lá fora, mas ele está dentro de si gerando o ninho da pecaminosidade. Se satisfazendo interiormente com suas paixões silenciosas, alimentando os seus desejos mais vis com relação a outra pessoa. Não pode falar, mas está aí sendo gerado. E o que é lascívia? É aquele pecado que eu não cometo, mas induzo o outro a cometer. A tradução aqui é sensualidade. A tradução é sensualidade. Vamos para a Bíblia primeiro. Segundo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 21, Paulo diz que ele estava chorando por causa daqueles que cometeram pecado de impureza e lascívia e ainda não haviam se arrependido. Na verdade, ele diz aos Coríntios: eu temo chegar entre vós e chorar publicamente por causa daqueles que cometeram pecados de impureza, de lascívia e não se arrependeram. Em Romanos capítulo 1, versículo 27, eu já citei hoje à noite, Paulo falando do antro de imoralidade que a capital do império estava se tornando, a capital Roma. Os banhos públicos eram um verdadeiro antro de pecado, de prostituição, de homossexualismo e das mais variadas formas de manifestações de lascívia. Paulo diz assim: os homens inflamaram-se em sua sensualidade. Sensualidade inflama. É o desejo alimentado que vai crescendo, que vira uma chama, e depois que ela incendeia o corpo, controlá-la é muito complicado. Lá na epístola de Judas, vizinho do Apocalipse, só tem um capítulo. Judas diz que aqueles que são sensuais, estes não têm o Espírito de Deus. É provocar o pecado no outro, despertar desejo no outro. Ah, pastor, mas a minha vaidade precisa, né? O meu ego precisa de vez em quando perceber que as pessoas me olham. Seu espírito precisa estar sempre mais próximo de Deus. Vamos mais. Só mais uma referência bíblica.
1 Timóteo, capítulo 2, versículo 9. Vocês estão alegres com Jesus? Diz amém. Vai orar pelo pastor? Diz amém. Então, aleluia. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 9 e 10. Quero, do mesmo modo que as mulheres se ataviem, se vistam, se adornem com traje decoroso, diga comigo, decoro, com modéstia, diga modéstia, e sobriedade. Ele continua e diz, não com tranças, ou com ouro, ou com pérolas, ou vestidos custosos. A gente vai tentar entender um pouquinho isso aqui, tá? Mas, como convém a mulheres que fazem profissão de servir a Deus com boas obras. Estamos falando de sensualidade. Quando Paulo diz que a nossa vestimenta deve ser decorosa, ele está falando de algo respeitável, honesto, equilibrado, uma roupa que invoque respeito, que lhe imponha. No momento que uma mulher se presta a vestir uma roupa que revela o seu corpo, ela está se negando o direito de reivindicar respeito para si mesma. Respeitável. Irmã, Jesus, dá licença, tá? É incrível. A tecnologia aumentou, as fábricas de roupas se multiplicam, mas parece que está faltando tecido no mercado. As saias são cada vez menores. As blusas revelam cada vez mais os seios. Inventaram as calças aí, e algumas mulheres usam, e infelizmente algumas irmãs também, que não mostra só a barriga não, mostra também o cós da roupa íntima. Estou sendo muito chato? Ó, chega em casa hoje, abre o guarda-roupa e diz para Jesus, Jeová, o que é que não presta aqui para mim? Sou crente, Jesus, vou morar no céu, quero viver para a tua glória. O que é que não presta para mim, Jeová? Mas pastor, vou acabar com o meu guarda-roupa. Fique tranquila, se a sua postura for para honrar a Cristo, Jesus vai mandar tanta roupa para seu guarda-roupa que você não vai ter cabide para pendurar. Respeitável. E eu recebi uma moça no gabinete, ela disse, pastor, eu não sei, parece que eu tenho um imã, pastor. É eu passar, os homens assoviam, dão psiu. Eu não sei o que é que tem. Eu falei para ela, eu sei o que é que tem, filha. O senhor sabe? Sei. E o senhor diz, digo. Eu vou lhe dizer. Irmão, nós temos adolescentes na igreja, jovens, homens que precisam da misericórdia de Deus e de oração. Olha para mim, hormônios não são batizados no Espírito Santo não, tá? Então, em nome de Jesus, reivindique respeito. Já que eu estou falando no assunto, calças. Tem algumas que são tão arrojadas, que é para não dizer arrochadas, que ficam delineando o corpo de quem veste. Olha, eu realmente estou fazendo isso com muito respeito por vocês, muito respeito. O Senhor sabe o meu coração e Ele sabe o quanto eu estou fazendo isso com respeito por vocês, com amor por vocês. Eu estou falando de amor. Deus está me fazendo amar cada uma de vocês de maneira intensa.
Faço isso com respeito, com amor e com muito temor, mas também com muita responsabilidade, porque um dia eu terei que dar conta a Deus das verdades que ensinei e daquelas que omiti. E eu não posso omitir nenhuma. Eu não sei quanto tempo Deus vai me permitir estar em Feira de Santana. Pode ser que em algum momento Ele diga: Josué, está na hora de sair. E eu preciso sair daqui com a consciência de dever cumprido. E o nome de Jesus ter sido honrado na vida das pessoas que foram abençoadas pela sua palavra. Decoroso. Aí Paulo diz também com modéstia. A palavra que Paulo usa para modéstia aqui é a mesma palavra usada no grego para vergonha. O texto é forte, irmão, o texto é forte. Paulo está falando que devem se vestir com roupas que manifestem pudor, vergonha, decência, recato. O texto diz em Apocalipse 3, me parece que 18, não se manifeste a vergonha da tua nudez. Eu disse essa semana para um irmão, eu disse para ele: irmão, quando você ingressa no ministério, eu estava falando para um ministro, tem coisas que não é necessariamente pecado, mas o ministério toma de você alguns privilégios. Ele lhe dá alguns privilégios, mas lhe toma outros. Não é pecado, mas o fato de Deus ter lhe posto como referencial lhe impõe a responsabilidade de agir em coerência com a simplicidade dos liderados. Então, recato, reserva, eu vou voltar a repetir, é o cuidado na vestimenta para não estar provocando sensualidade, despertando o desejo de quem quer que seja. O cuidado. Aliás, eu conheço um obreiro muito próximo a mim, muito próximo. Ele foi enviado pela convenção para pastorear uma igreja onde 2 pastores anteriores haviam caído em deslize moral. E ele foi para lá. E antes de ir, de tomar posse daquele campo, ele estava orando e o Senhor falou com ele: eu vou te mostrar onde reside o laço. E ele ficou orando. E no dia do culto, primeiro culto, aquela irmã que era o instrumento do inimigo para balear aqueles servos de Deus que haviam deslizado, sentou-se no banco da frente com uma mini saia, e aí ela sentou-se à vontade, parecendo cowboy. Aí cruza as pernas, descruza as pernas, e o Senhor falou com ele: já viu o laço? Já. Ele chamou a mulher na hora do louvor e disse à mulher: toma esse lenço, a esposa dele, toma esse lenço, vá ali e cobre as pernas daquela irmã. E a esposa, claro, que foi, hein? Você imagina que ela foi? Levantou e foi lá e colocou o lenço. Quando ele sentou, o Senhor falou com ele: o laço foi quebrado. Diga comigo: eu não sou instrumento do diabo para fazer ninguém pecar. Eu sou instrumento de Deus. O que é mais aqui? Sobriedade. Sobriedade, a luz original aqui é bom gosto. Simplicidade. É interessante, dá para se vestir com simplicidade e bom gosto. Dá para ser belo, dá para ser bela, sem se expor. Dá para ser lindo. Dá para ser linda, sem se expor. Eu lembro agora de um rapaz de Belo Horizonte, eu ouvi o testemunho dele um dia desses, primeiro emprego, saindo da faculdade, analista de sistema, quase R$5.000 de salário.
feliz da vida, comprou um carro zero, vermelho Ferrari. Feliz, perfume importado, joias, lindo, novo, cheiroso. E ele vem na avenida no seu carro e ele testemunhou para o pastor dele que lá vem uma mulher loira. E ele disse que era uma loira alta e bonita, com os seios de fora. E ele diz as pernas torneadas. Quando eu olhei, disse: Jesus, meu aeroporto está disposto a receber a aeronave. Com palavras dele. E ela veio em direção a ele e ele parou o carro e abriu a porta. Quando ela foi entrando do outro lado da rua, alguém disse assim: Pai do Senhor, irmão fulano. Mas rapaz, o irmão tinha que aparecer para me dar Pai do Senhor justo na hora. E ele disse assim: Deus me livrou da bruxa, pastor. Deus me salvou. Deus tirou meu pé da cova. O Senhor guardará a tua alma. Ele te livrará de todo mal. Ele guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Com simplicidade, belo, bela, lindo, linda, mas com bom gosto, com pudor, com modéstia, com equilíbrio. Com equilíbrio. Eu falei que eu ia explicar o restante aqui, né? Dê só mais 2 minutinhos, por favor. Não com tranças. Alguns historiadores dizem que as tranças, além de elas serem feitas naqueles dias com fios de ouro, de prata, de pérola, o que ostentavam riqueza e, portanto, davam demonstração de grandeza, de superioridade em relação àquelas que não tinham. Nó que chama, irmãs, aquelas dobras da trança, como é o nome daquilo? Cada uma delas tinha um símbolo de adoração aos deuses pagãos. O que Paulo estava falando é da idolatria, a gente vai falar disso na próxima terça, que às vezes continua dentro do nosso culto. Nós saímos do mundão, viemos para a igreja, mas trouxemos valores idólatras lá de fora para cá. Vamos ter tempo para falar sobre isso, se Jesus não voltar antes. Se voltar, melhor, que a gente vai para o céu. E amém? Não com ouro, ou pérola, ou vestidos custosos. Paulo está falando aqui da ostentação. Mesmo porque, irmão, naqueles dias, vejam só, aceitava Jesus a escrava e a senhora. A escrava e a senhora vinham para o culto. A escrava vinha com seu estado de pobreza financeira e a senhora se adornava com joias e com pérolas e com fios de ouro nas tranças. O que estava acontecendo? Aquelas favorecidas, obrigado, estavam começando a se sentir reprimidas no culto por causa daquelas que ostentavam poder financeiro. Então o cuidado que nós temos que ter, em resumo, é em manter a simplicidade. Manter a simplicidade. Repito, com bom gosto, com equilíbrio, mas sem perder a decência, sem perder a respeitabilidade, sem perder o bom nível. E entendendo uma coisa, Deus é adorado naquilo que eu visto, tá? Salmos 95, 1 Crônicas 16, 29, diz assim: adorai ao Senhor vestidos de trajes santos. Deus é adorado no que eu visto. E a pergunta para encerrar e fechar minha Bíblia e orar com vocês é: Deus está sendo adorado no meu guarda-roupa?